Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do YouTube, aqui da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai falar sobre um dos hooks mais utilizados em React, né? Em aplicações, digamos assim, de médio porte para cima, né? A gente vai ter o uso do UseContext, que faz parte da Context API, que permite a gente compartilhar recursos entre as nossas páginas, entre os nossos componentes, beleza? Dito isso, se tu se interessa em aprender mais sobre React, se tu quer ter um curso completo de React, tá? Te convido a conhecer a nossa comunidade, comunidade Hora de Codar, onde tu vai encontrar um treinamento completo, front-end, back-end, ou full stack, se esse for teu objetivo, tá? Esse link dessa página aqui mostra mais detalhes sobre o nosso curso completo, vai estar aqui na descrição, beleza? Então, se tu curtiu a aula, dá uma olhada aqui nesse link, que com certeza vai fazer sentido para ti, para continuar a evolução em React, tá? Além disso, outro aviso super rapidinho, entre no nosso Discord, galera. Aqui é o nosso servidor, onde a gente troca uma ideia sobre programação e outros assuntos. A gente já passou dos 3.000 membros, está crescendo todo dia, e todo dia a gente troca uma ideia também, beleza? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo também, certo? E claro, né? Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa o like, isso é fundamental para a gente continuar o compartilhamento desse conteúdo gratuito de qualidade. Bora então conhecer melhor o UseContext um pouco na teoria e depois a gente vai praticar esse hook com a mão na massa mesmo. Bora lá! Então, galera, vamos começar entendendo um pouco melhor, né? Para quem não conhece ou nunca utilizou o UseContext, para quem não está habituado a utilizar ele diariamente, né? Então é bom a gente estabelecer aí um nivelamento de todo mundo que está assistindo esse vídeo, tá? Então eu boto que UseContext é o hook utilizado para consumir um context, né, um contexto da Context API do React, tá? Então, o Context API é um recurso que a gente tem para compartilhar dados entre componentes e esse hook, né? Tudo que começa com use no React é um hook. Ele vai ajudar a gente a consumir, a trabalhar com esses dados, tá bom? E lembrando, né, esse slide aqui, galera, ele faz parte do curso completo de React lá da comunidade Hora de Codar. Então, a gente tem essa pegada de teoria também para tu conseguir internalizar os conceitos, não só na prática, mas a gente vê tudo na teoria antes para vocês poderem se situar no tópico e depois praticar, tá? Então, seguindo aqui, a gente vai precisar criar um contexto, né? Porque é uma parte fundamental, né? A gente estabelecer esse contexto, o React saber que a gente tem um contexto X, Y, Z, né? A gente pode ter vários contextos na aplicação, tá? E um provedor. Então, o contexto é o cara que eu vou utilizar para consumir esse dado e alterar também, né? Porque a gente tem essa possibilidade, a gente pode modificar o contexto ou consumir ele, né? Depende do que a gente vai fazer. E o provedor, ele indica para quem esse contexto está disponível. Então a gente pode limitar ele a um escopo de alguns componentes ou do projeto todo, tá? É isso que faz o provider. Eu boto aqui envolver os componentes que vão receber os dados. Então a gente vai envolver eles com o provider. A gente vai fazer isso logo em seguida, tá? Vou mostrar para vocês uma estrutura um pouco mais completa, né? Um projeto um pouquinho maior do que só inicializar um projeto em React, né? A gente vai desenvolver uma pequena estrutura para isso, tá? E quando eu preciso consumir ou alterar o context, eu vou utilizar o hook nos componentes específicos, tá? Então, por mais que eu tenha ele habilitado em todos os componentes, o contexto, né? Eu ainda preciso utilizar o hook onde eu quero pegar esse valor ou alterar esse valor, tá bom? Então agora sim, bora ver na prática. Então olha só, galera, o que eu já fiz aqui? Eu criei um projeto, tá? Com o Vite, projeto de React, bem simplão. Eu só inicializei ele. E aqui eu vou instalar um pacote que eu vou precisar para a gente trabalhar com esse exemplo e entender melhor como funciona o hook, né? Porque só utilizar ele assim pode ser que fique meio estranho. Então, quando que a gente vai utilizar na maioria das vezes? Quando a gente tem rotas, né? Então eu quero compartilhar o meu contexto entre páginas. Então eu vou instalar também o pacote React Router DOM, beleza? E assim a gente já pode inicializar o projeto. Então tu inicializa como tu preferir, Create React App, convite, depois instala o React Router DOM e dá um npm run dev pra gente startar esse cara, tá? Então, galera, agora eu vou fazer uma pequena configuração do React Router, tá? Então, a gente vai criar aqui uma pastinha chamada routes. Eu vou ter dois componentes nela, home JSX e contact JSX. Esses caras vão ser as nossas páginas, beleza? Então, a gente vai ter duas páginas no projeto. Eu vou inicializar ele rapidamente aqui. Ó, home. Também o contact, beleza?
Agora eu vou configurar o meu React Router aqui no main JSX, na aplicação toda, tá? Eu preciso importar duas coisas lá do pacote, que é Create Browser Router, né? Eles vêm todos de React Router DOM. E eu também vou importar o Router Provider, tá? E aqui a gente até tem uma certa semelhança com Context API, porque o router também tem um provider, olha só. A gente pode prover as rotas para nossa aplicação, então o conceito é bem semelhante. Vou importar minhas páginas, home e a contact, e eu vou configurar um objeto aqui chamado router, a partir, né, do Create Browser Router, e ele vai conter o que? As minhas páginas, tá? A gente vai primeiramente configurar um componente base, que vai ser o nosso app, né, o componente que já vem criado do React, tá? E no Children eu vou configurar as demais páginas do meu projeto. Galera, se vocês não conhecem muito sobre React Router, aqui a gente vai ter o simples, né, o mais básico possível, né? Mas se você quiser aprender mais, também tem vídeo aqui no canal ensinando isso. E claro, lá na comunidade a gente tem um módulo exclusivo com vários projetos sobre React Router também, tá? Então, aqui eu vou ter o path da página e um element que seria o componente da página. Eu posso replicar essa estrutura aqui. Agora eu vou criar a barra contact, que é a página de contato, e utilizo o componente contact. A minha configuração de rota está pronta, só que eu preciso prover isso para minha aplicação. Então, em vez de app aqui, eu vou colocar router provider, tá? Com uma própria chamada router e o valor de router. Fazendo isso aqui, a gente já está apto a mudar de página lá no nosso sistema, beleza? Só que o que acontece é que eu não consigo exibir esses componentes ainda, porque a gente tem um componente básico que é o app. Então lá no app eu tenho que dizer que esses componentes contact e home, eles funcionam como páginas e modificam alguma parte daquele componente, tá? E aí a gente utiliza um componente chamado outlet, que é basicamente onde vai ficar o nosso projeto nesse componente pai aqui. Então, eu vou apagar toda a base, tá? E eu vou colocar o meu outlet aqui que eu importei do React Router DOM. Olha só, com esse cara aqui eu já consigo, tá? Que eu tirei o CSS, mas vou precisar dele. Eu já consigo agora mostrar as páginas para vocês. Então eu vou abrir esse cara no meu navegador. E olha só, eu recebo o home aqui, né? E também contact. Eu posso modificar as páginas por meio da minha URL. Mas esse não é o modelo mais indicado. O modelo mais indicado é quando a gente tem uma barra de navegação e a gente consegue fazer alteração de rotas a partir dela, tá? Então, olha só, tudo que eu estou criando aqui não é necessário para o context, mas eu estou criando essa estrutura para fazer mais sentido para vocês, tá? Então aqui eu vou criar um componente chamado navbar.jsx e a gente vai importar o link, componente lá do React Router DOM, para fazer a mudança de páginas, tá, galera? Então aqui nesse link a gente vai ter nesse navbar a gente vai ter uma UL, dois LIs, cada um com um link dentro. Esse leva para home, configura a propriedade to para dizer que para que página que estamos indo, né? E aqui eu configuro o barra contact, contato. E olha só, agora se eu importar esse cara aqui no meu app JSX, vou colocar aqui, eu já vou conseguir fazer a mudança de páginas de forma simples. Ó, beleza? Então tá, eu já tenho a minha estrutura base, né? Para poder fazer a modificação de páginas, porque o contexto vai trabalhar nas duas páginas distintas, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar o CSS, eu vou apagar tudo aqui. Vou apagar tudo aqui. Vou fazer pequenas linhas de código, tá? Então, padding de um rain, height de 100 VH, beleza. Isso aqui já vai dar uma resumida aqui do nosso projeto. O que eu vou fazer aqui com o contexto, né? Agora que vai entrar a parte de contexto. Eu vou criar uma maneira de a gente mudar o tema light ou dark por meio do contexto e ele vai persistir nas páginas, entenderam? Então, esse vai ser o papel do contexto aqui nesse meu projetinho para mostrar para vocês como é que funciona o hook use context.
tá? Então aqui, eu vou criar, aliás, essa pasta context. E geralmente se cria nessa pasta os contextos. Então eu crio um arquivo com o nome do meu contexto, por exemplo, theme, que é de tema, né? Vou mudar o tema, /context.jsx. Esse é o padrão mais utilizado, tá? Aqui eu vou importar o createContext, que é algo que eu preciso para criar o contexto, e também um useState, que é como eu vou modificar esse contexto, né? O gerenciamento de dados a partir desse hook, né? É bem utilizado, né, galera? A gente já viu isso, tem até vídeo aqui no canal sobre o useState. Basicamente, a gente consegue fazer alteração de dados, no gerenciamento de dados com esse hook. O que eu tenho que fazer aqui agora? Criar o contexto e criar o provider. Então, eu vou exportar o ThemeContext, que vai ser uma invocação da função createContext. Então, a partir desse momento, o contexto está criado, mas ele não tem dados, ele não tem provider. Então, eu crio também o meu provider. Aí, a gente costuma nomear igual o nome do contexto, porém, com a palavra provider junto. Então, ThemeContext, ThemeProvider, e assim por diante. Aqui, o contexto vai envolver todos os meus componentes. Então, eu preciso de uma propriedade chamada children para poder imprimir os componentes filhos a partir desse, tá? Então, eu vou retornar um JSX que vai utilizar o ThemeContext.provider, beleza? E aqui dentro eu vou ter a children. Então, todos os meus componentes da minha aplicação vão estar envoltos desse cara aqui, né? E ele vai imprimir todos os componentes filhos aqui e eu vou conseguir utilizar o contexto por causa do provider, beleza? Só que eu não tenho ainda um valor para consultar e manipular o tema. Então eu vou criar aqui agora const theme setTheme com o meu useState, né? E vou dizer que o default é o tema light, tema claro. E aqui eu vou criar uma função que vai alterar o tema. Então, tá aqui, ToggleTheme. Quando ela for invocada, ela vai verificar se o tema é light, tá? Se for, ele vai mudar para dark, ou seja, vai inverter, né? E se não, ele vai mudar para light, beleza? Então, basicamente, essa função inverte o tema. Agora, eu vou passar como propriedade value os valores que eu quero compartilhar entre os componentes. Então, nesse caso, vai ser theme e vai ser ToggleTheme, que é a minha função. Então, tem uma maneira de consultar o tema e uma maneira de alterar o tema, beleza? Certo. O contexto está criado, o provider está criado. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso compartilhar esse contexto com a minha aplicação. Como eu vou fazer isso? Através do provider nos componentes que eu preciso compartilhar esse contexto. Como eu falei que eu vou fazer na aplicação toda, eu vou para main.jsx novamente. E aqui, galera, o que vai acontecer? Eu preciso importar o meu provider. Então, vou dar aqui, ó, import ThemeProvider, beleza? E envolver minha aplicação nele. Então, vou recortar aqui, Ctrl X, né? Botar ThemeProvider, abro, fecho o componente, coloco aqui. Olha só, a minha aplicação continua funcionando normalmente, apesar daquele tema ali, aliás, do contexto estar envolvendo ela. Então, quer dizer que o children funcionou. Agora, eu quero criar uma maneira de alterar esse tema, né? E também consultar. Então, eu vou para home, que eu vou fazer isso lá. Olha só. Eu vou primeiramente importar o useContext, tá? Que é o hook. Vou importar o contexto, ThemeContext. E aqui, eu preciso inicializar esse cara. Extrair as variáveis que vêm lá do contexto por meio de um objeto, né? Se a gente for recapitular aqui, a gente vê que a gente está enviando um objeto com duas propriedades. Uma é o tema, né? E a outra é essa função. Beleza? Então, lá no meu home, eu vou pegar exatamente isso. Theme e ToggleTheme, né? E de onde é que vem isso? Vem de useContext. Então, é aqui que a gente usa o hook do React, passando o nosso contexto. Então, a gente sempre vai passar contextos que a gente quer consumir para esse hook e ele nos dá os valores ou as funções que a gente precisa, tá? E agora a gente já consegue usar esses caras. Então, eu vou fazer assim, ó, H1, página inicial. E aqui eu vou fazer assim, ó, P,
o tema atual é... Aqui eu vou imprimir. Beleza? Então, se a gente volta aqui, ó, a gente vê, o tema atual é light. Tá? A gente já está conseguindo consumir o contexto. Agora, para alterar, vai ser simples também. Mas eu vou criar aqui, ó, rapidinho, uma classe chamada Dark Theme. Vai mudar alguns estilos aqui da minha aplicação. Vou colocar a cor como 333 e a cor de texto como FFF. Beleza? Então, com esses caras aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma classe ao meu app.js, mas, né, vai ser relacionado ao contexto. Ou seja, vai ter uma condicional para verificar essa classe. Então, olha só como a gente vai fazer. Vou pegar aqui o class name, vou colocar um objeto na classe dinâmica. Vai ter o app, que é a classe fixa. E eu vou fazer uma verificação aqui. Se o tema for dark, eu vou colocar uma classe dark theme. Se não, vazio. Então, olha só. A gente vem aqui, ó, themes not defined, deixa eu ver aqui. Ah, desculpa, galera. Aqui a gente também tem que consumir ele aqui, né? Senão não vai dar certo. Ó, por isso que é importante conhecer esse hook, porque olha só, todo componente que eu preciso fazer aquele mesmo ritual. Use context, importo o contexto. Aí aqui eu não vou alterar, eu vou extrair só o theme, posso extrair um só, né, de estruturação de objetos. O nome da variável apenas precisa ser igual ao nome da propriedade. Use context, theme context. Então agora sim, ó, se eu inspeciono o elemento aqui, a gente vê que o app está sem classe. Se eu alterar o tema, o app vai conseguir essa nova classe. Como é que a gente pode alterar o tema? Aqui em Home, vou criar um botão, mudar tema, vai ter um onClick e vai executar a função toggle theme. Tá? Então olha só, mudar tema, tema dark. Vocês viram? Mudar tema, tema light. Ele vai lá e coloca o remove a classe baseado no que a gente tem aqui como tema. Se eu mudo de página, o contexto continua. Ele é aplicado a essa aqui também, né? Claro, ele está num nível de componente Py. Então, isso poderia ser até óbvio, né? Porque ele está no componente app e não nos componentes de página. Mas, se a gente copia toda essa estrutura aqui, ó, e coloca lá em contact, e aqui só consome, ou só altera, né? Tanto faz. Use context, theme context. Tá aqui H1, página de contato, P, o tema atual é theme. Opa. Theme. Então vocês vão ver que agora a nível de página, esse contexto na página de contato vai manter, ó. Se eu mudo, ele muda aqui também. E, claro, você poderia já evidenciar isso pela mudança de página, não está alterando nada o valor, né? Ele só vai perder a referência quando? Quando eu recarrego a página. Aí ele perde o que está no contexto, beleza? Aí a gente tem que utilizar outras estratégias para persistir esse valor, como a local storage, né? Mas a questão aqui é que a gente consegue compartilhar de modo muito simples valores entre nossos componentes. E isso nos livra, né, de algo chamado prop drilling, que seria enviar propriedades de um componente no nível hierárquico muito superior a um componente hierárquico num nível muito inferior, né? Eu teria que passar de componente pai para componente filho até chegar no componente indicado. Então isso vai criando uma confusão muito grande, né? E não é indicado para aplicações maiores, tá? E aí a gente pode utilizar o context como solução para isso. Ele é uma solução mais fácil de aplicar, de entender do que o Redux, por exemplo, que faz algo semelhante, né? E também a gente consegue resolver muitos problemas com ele. Então, para aplicações de médio porte, talvez o context seja mais que suficiente, né, para poder gerenciar os nossos estados que estão em múltiplos componentes, beleza, galera? E para isso a gente precisa do Use Context, que é esse hook do React, que ajuda a gente a consumir contexto. Então, galera, chegamos ao fim aí do nosso vídeo do hook sobre Use Context. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre os hooks do React. Acho que a gente já tem 3 vídeos no canal, tá? Esse é o 4º e vai ter mais na sequência, tá? Pra gente fechar os hooks do React. Mas não se esquece, se tu quer um curso completo de React, e não só isso, uma formação completa em desenvolvimento web,
acesse a nossa página aqui na comunidade Hora de Codar, seja membro e vem estudar com a gente para poder entrar no mercado de trabalho no menor tempo possível, tá? Esse é o nosso principal objetivo contigo. E não esquece também, nosso Discordzinho, o servidor tá aqui, só entrar, tá na descrição também, beleza? E é claro, curtir o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e acompanha os vídeos aqui, que é sempre conhecimento aí de forma gratuita e também de qualidade. Beleza, galera? Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!